Em João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, verso 25. Evangelho de João, capítulo 6, verso 25. Amém? Todo mundo achou? Aleluia. Diz assim: e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: Na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este, o Pai, Deus colocou o seu selo. Disseram-lhe: que devemos fazer para pôr em prática as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Então disseram-lhe: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe: pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. Aleluia. Abaixe sua cabeça. Pai querido, Pai amado. Pai, eu quero agradecer o Senhor, Pai, por essa noite, por esse culto de celebração, Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor, Espírito Santo de Deus, Pai, a palavra foi lida, mas nós carecemos de revelação nesse momento. Eu peço ao Senhor nesse momento, que o Senhor, meu Pai, possa estar sobre nós nesse momento, Pai. O Senhor que sonda cada coração, o Senhor é aquele que nos alimenta. E nessa noite nós carecemos ouvir a Tua voz e pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, fala conosco no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu gosto do Evangelho de João, porque o Evangelho de João é um evangelho que o apóstolo, esse mesmo que escreveu esse evangelho, é o mesmo que escreve o último livro da Bíblia, que é o livro de Revelação de Apocalipse. E nós vemos que a pessoa de João, ele se preocupou em falar da pessoa, de quem era Jesus. Não se preocupou sobre genealogia, não se preocupou em dizer algumas coisas históricas, mas ele se preocupou em falar quem que era Jesus, da pessoa de Jesus, a importância, qual que era a missão, quem era ele. Uma coisa muito interessante em nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós temos que, a cada dia, nós temos que entender e procurar descobrir quem que é Jesus, a pessoa de Jesus, a importância dele, ou sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a obra da cruz, porque quanto mais nós sabemos dele, quanto mais nós começamos a procurar saber quem é ele, eu quero falar para você que nós vamos a cada dia aparecer mais com ele. Amém?
Então fala para o seu irmão, a cada dia você vai parecer mais com Jesus. E a Bíblia fala aqui, que João, ele relata que Jesus, ele chegou de um outro lado, porque por onde Jesus caminhava, a Bíblia relata que muitas multidões caminhavam com ele, iam junto com ele pelo ensinamento, pelas coisas que as pessoas viram ele fazer. Mas uma coisa que a gente começa a ver aqui, é que quando ele chega do outro lado, que ele começa a ver uma multidão, o povo chega até ele, né? Se encosta nele, e Jesus começa a falar para ele assim, ó, vocês estão me seguindo, vocês não estão me buscando, não pelos sinais, mas por aquilo que eu estou dando para vocês, aquilo que eu estou oferecendo para vocês. Então nós vemos que Jesus, certo momento, Jesus fez o quê? Jesus pegou alguns pãezinhos, Jesus pegou alguns peixes e transformou aquilo ali num banquete para alimentar mais de 5.000 pessoas. Eles tinham caminhado durante o dia todo, estavam com fome e Jesus providenciava. Então nós vemos o quê? Todas as vezes que o povo se aproximou de Jesus, chegou perto de Jesus, a Bíblia fala o quê? Que Jesus tinha alimento para o povo, Jesus tinha algo para oferecer ao povo, Jesus tinha a saída, Jesus tinha o escape, Jesus tinha provisão. Meu amado, eu quero falar para você, todas as vezes que você chegar diante do Senhor, Deus tem provisão para a sua vida. O mundo não tem nada. Pessoas às vezes vão falhar com você, mas a pessoa de Jesus nunca vai falhar com você. Mas para nós começarmos a provar disso, mas para nós começarmos a entender isso, nós temos que descobrir quem é Jesus. Jesus não é um conto, não é uma história, Jesus é uma pessoa. E na caminhada cristã, um dia eu e você, nós levantamos a mão para esse Senhor e Salvador. Nós começamos a expressar essa fé. Nós começamos a declarar pelo nome dEle. Nós oramos pelo nome dEle. Nós estendemos a mão pelo nome dEle. Nós declaramos pelo nome dEle. E por quê? Porque Ele diz assim nas Escrituras, tudo que vocês foram fazer, sendo pelo meu nome, o Pai vos concederia. Então nós sabemos que Jesus não é só uma história, Jesus não é só um fato ocorrido, mas é uma pessoa muito importante na história. E o maior acontecimento da humanidade foi o quê? Livrar eu e você da mão de Satanás. Porque a humanidade, ela estava caminhando para a destruição. A humanidade estava caminhando para uma direção sem volta. Mas no meio da história da humanidade, apareceu esse pão da vida. No meio da história da humanidade, apareceu alguém que se importava com você, se importava com a melhor criação que Deus fez, que foi o ser humano. E diante disso, Ele quis mudar a história. Eu quero falar para você essa noite, se você se encontra aqui essa noite, é porque um dia Jesus mudou a sua história, e de lá para cá acontece o quê? De lá para cá Ele tem alimentado você, e cada vez que você conhece mais a Ele, você se surpreende com Ele. Fale para o seu irmão, se surpreenda com Jesus. Se tem uma coisa que Jesus faz é nos surpreender. Ele é mestre em deixar a gente boca aberta. Ele é mestre de mostrar para nós saídas em momentos mais difíceis da vida da gente. E a Bíblia mostra aqui que tinha um povo atrás dele. E quando esse povo encostou, Jesus chegou e falou assim, ó, vocês não estão seguindo eu pelos sinais que vocês têm visto. Vocês não estão seguindo eu pelo milagre que você viu da pessoa ser liberta, do milagre que você viu da pessoa que estava 38 anos
deitado numa cama, agora viu a pessoa se levantar, colocar a cama debaixo do braço e sair correndo. Vocês não saíram, não estão caminhando atrás de mim, ou seja, por causa que aquele paralítico que estava lá no tanque de Betesda lá, pegou no momento e ele começou a andar novamente e a saúde dele foi restaurada. Vocês não estão caminhando, vindo atrás de mim por causa disso, mas vocês estão por causa daquilo que eu estou dando comida para vocês. De que maneira? Eles não estavam preocupados com a vida espiritual deles, a mudança. Mas eu quero falar para você, meu amado, a provisão de Deus para a minha vida, para a sua vida é infinita. É infinita. Deus, Ele tem um suprimento infinito para mim e para você. O apóstolo Paulo fala que existe uma despensa. Você sabe que a despensa? Despensa é um lugar que guarda comida, é ou não é? Mas essa despensa que o apóstolo Paulo fala é um alimento. Mas esse alimento maior para a minha vida, para a sua vida, é um alimento espiritual. E quando Jesus fala assim, que esse contexto tem que começar a mudar na vida deles. Primeira coisa que aconteceu com a minha vida e com a sua vida, é que quando nós nos encontramos com Jesus, que nós começamos a ter a nossa vida mudada, nós começamos a entender que o meu crescimento e o seu crescimento, ele começa a se basear o quê? Em coisas espirituais na nossa vida. As coisas espirituais da nossa vida, através da revelação de quem é Cristo, Ele vai nos suprir espiritualmente e nós vamos começar a crescer em áreas da nossa vida espiritualmente. Porque aqui as pessoas chegam para Jesus e falam assim, que os pais, quando estavam no deserto, fala que Deus alimentou o povo, nossos pais no deserto. Moisés, lá no tempo de Moisés, ele nos alimentou. Jesus fala assim, não foi Moisés, foi meu Pai do céu que vos alimentou. Olha só, falta uma revelação. O que nós temos que entender, a minha vida, a sua vida, nós vamos caminhar, nós vamos encontrar pessoas, nós vamos nos relacionar com pessoas, nós vamos crescer no meio de pessoas, nós vamos crescer espiritualmente. Mas eu quero falar para você, a sua direção, a sua fonte, o seu alvo tem que sempre ser Cristo. Em toda situação da sua vida, aonde você estiver, é só Cristo que tem essa abundante provisão para a sua vida. Em todas as áreas da sua vida, Ele vai ter uma resposta ali para você. Em todas as áreas da sua vida, Ele vai ter um escape ali para você. Então, uma das coisas que nós começamos a entender na caminhada cristã é que Ele vai nos tratando, Ele vai nos moldando. As coisas que estavam na nossa vida quando nós viemos para Cristo, as coisas do mundo começam a desaparecer, começam a assumir. Ou seja, coisas que estavam presas em nós já não faz mais parte de nós. Nós somos libertos disso, nós somos totalmente livres disso. Mas quando nós estamos limpos das coisas do mundo, coisas novas precisam entrar em nós para fazer nós crescermos e sermos alicerçados espiritualmente. E quem pode dar isso é só Cristo. Quem pode mostrar para você, alimentar você, é só Cristo. Uma coisa interessante que a gente vê na nossa caminhada cristã, que nós temos culto de celebração, nós temos vigília, nós temos encontros, nós temos várias situações que vai dar um gás em você, vai dar um up em você, vai fazer o upgrade de você subir mais um pouquinho. Mas o alimento diário para fazer você crescer, é você que tem que comer, meu querido, é você que tem que pegar o garfo, tem que pegar a escumadeira, a concha, e entelar a fonte, pegar e comer diariamente. Não é isso que você faz diariamente para o seu físico? Assim tem que ser a nossa vida com Cristo. Nós temos que ir nessa fonte diariamente e comer, suprir. Porque Ele pega e fala aqui para os
essas pessoas que estão aqui: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. O pão, para o judeu na época, era algo muito importante. Já vinha até da antiga aliança. Era a base da alimentação deles. Era café da manhã, André, tinha pão. Era almoço, o que vai ter de almoço? Pão. Podia ter uma carninha, um legume, mas tinha um pão. Vai comer o café da tarde, tinha fruta, mas tinha pão também. Porque era a base deles. Ou seja, era o essencial, é o que o corpo precisava. Então Jesus, olhando para a cultura, olhando o que era essencial para eles, e pega e fala assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o essencial para vocês. Eu sou aquele que vai suprir você de manhã. Eu sou aquele que vai suprir você no almoço. Eu sou aquele que vai suprir você no café da tarde. Eu sou aquele que vai suprir você se você jantar. Eu sou aquele. É o que ele começa a dizer aqui. Ele pega e fala assim: não, mas lá no deserto, não foi Moisés que alimentou vocês. Foi o meu pai que alimentou vocês. Tudo que você tem hoje, a sua força, a sua transformação, a sua mudança, você se posicionou, você foi até a fonte, e a alimentação que Deus deu para você, começou a promover você, libertação, cura, transformação, começou a fazer uma mudança, a alimentação, esse pão do céu começou a fazer uma mudança extraordinária dentro de você. Onde tinha amargura, Betinha, a amargura sumiu. Aonde tinha tristeza, a alegria veio. Aonde tinha tribulação, a paz apareceu. É dessa maneira, quando nós nos alimentamos de Cristo, o nosso interior vai sendo mudado e as pessoas do nosso lado vão sendo tocadas. Vão ser tocadas. Porque vai chegar alguns momentos na minha vida e na sua vida que nós temos que ter alimento para alimentar pessoas. É o que Jesus estava ensinando aqui. Estava ensinando que a provisão infinita seria Ele. Eu quero falar para você que a sua provisão, o seu alimento, você tem o seu cotidiano. Mas você tem pessoas que falam na sua vida. Eu quero falar para você, pessoas são falhas. Pessoas estão no processo de transformação também. Mas eu quero dizer para você essa noite, em Deus você nunca vai se frustrar. Em Deus, quando você precisar do alimento, você vai chegar para Ele lá e Ele vai falar: eu tenho. Você vai chegar lá: eu tenho. Você já procurou algo para comprar, que você sai igual desesperado? Aí alguém chega para você e fala: eu sei onde tem isso daí, lá. Aí você vai. Aí quando chega lá, fala: então, eu fui indicado que aqui tem isso que eu estou procurando, tal. Aí o camarada chega e fala assim: até a semana passada tinha, não tem mais. Aí fala: poxa vida, eu não vou achar isso. Mas com Deus não. O que você precisar para com Deus, você vai chegar diante dele e vai falar: eu tenho. Eu tenho. De uma maneira fresca, não é nada ultrapassado, não é nada que está com prazo de validade, nada, é de maneira atualizada para você, porque o que Deus tem para você é coisa boa, o que Deus tem para você é coisa maravilhosa. Por isso que Ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E uma coisa interessante que Ele chega aqui, Ele fala dessa maneira, verso 35. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Olha só, nós vemos que um dos pontos da ceia que nós vamos participar, nós vemos que tem dois símbolos aqui. Um é o pão, o outro é o cálice, o vinho. O pão simboliza o corpo dele. Ele pega e fala assim: esse pão é aquele que dá a vida.
Olha só. Ele se identifica que aquilo que você comer dele, você está comendo vida para você. Quando você participa, quando você come desse pão, o que precisa ser mudado dentro de você, vai começar a ser mudado dentro de você. Quando você participa desse pão, coisas que estão ocultas dentro de você, começam a ser reveladas para você, para ser mudado, para ser transformado cada vez mais. Então quando ele pega e fala assim, não é só a questão da salvação, nós vemos que ele está falando da salvação aqui. Mas eu quero falar para você que é muito mais além do que isso. Porque a salvação, a obra na cruz, é o início para as nossas vidas, meu amado. Parece que ali terminou, não, é o início para a humanidade. Então eu e você estamos numa carreira para ser transformado, para ser moldado. E a vitamina e o alimento para que isso aconteça é nós nos alimentarmos de Jesus todos os dias. É nós fazermos parte disso. Ele fala assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim faz o quê? Nunca terá fome. Olha só. Ele fala que aquele que ir a ele nunca terá fome. Então, está querendo, se a gente for observar as escrituras aqui nesse ponto, pastor Dé, não existe, a gente pôr a lógica, for chegar, olhar assim pelas escrituras, não existe mensagem ruim. Porque a mensagem transmitida é a mensagem de Deus. O problema é que muitos querem se alimentar só através de pessoas. Sendo que o maior crescimento é quando você tem a sua vida diária se alimentando de Cristo. Através da onde? Das Escrituras. Quando ele chega assim, aquele que vem a mim, quando você vai nas Escrituras, as Escrituras, a Bíblia fala que ela é o que para você? Alimento para o seu espírito. Alimento para a sua vida transformada. Alimento para a sua vida mudada. É alimento, é o que vai ajudar, é a base que vai impulsionar, é aquilo que vai trazer alegria para você no momento que estiver ruim, é aquilo que vai trazer clareza para você no momento de incerteza, é aquilo que vai trazer para você refrigério no momento de luta, é aquilo que vai trazer, ou seja, para você uma libertação no momento que você precisar. Eu quero falar para você essa noite, o Senhor nos ensina essa noite. Com Jesus a provisão para você ela é infinita. Entenda isso. Você nunca vai se frustrar com Deus. Nunca. Nunca. As cartas aos Hebreus já chega ali e diz o quê? Olhai para o autor e consumador da vossa fé. Olha só. Olhai para ele, autor e consumador da vossa fé. Olhai para ele. Olhai para quem? Ele quem? Jesus. A Bíblia ela sempre vai falar para você olhar para Jesus. A Bíblia sempre vai falar para você direcionar os seus olhos para Jesus. Sempre, por quê? Porque quando você olha para Jesus, você está olhando para o alto e deixa de olhar os defeitos do mundo, esse mundo caído. Quando você olha para Jesus, você está olhando para a provisão. Quando você olha para Jesus, Ele já conhece da sua vida, Ele já conhece o que vai sair da sua boca, antes ainda que você fale, Ele já conhece, então Ele tem provisão para você. A palavra de Deus diz em Apocalipse, não estou lembrado do versículo agora, que o apóstolo João escrevendo ali, fala que sobre o trono de Deus, tem um arco-íris esmeralda, Jéssica, um arco-íris esmeralda. A cor esmeralda é uma cor? É uma cor? Verde, isso, né?
É uma cor verde. Você sabia que cientificamente está provado que a cor verde é a cor que cansa menos os olhos? Sabia disso? Por que você acha que os aventais dos cirurgiões são verdes? A cor verde está comprovada que é a cor que cansa menos. Está querendo dizer o que, Paulinha? Que quando você olha para o verde, você pode olhar, suas vistas não vão cansar, as suas vistas não vão ficar atrapalhadas, suas vistas não vão começar a lacrimejar. E quando o apóstolo João fala assim, que acima do trono de Deus existe um arco-íris de cor esmeralda, aí os hebreus pegam e falam o quê? Olhai para ele. As nossas vidas têm que ser isso, queridos. Porque Jesus é aquele que te dá a provisão. Mas para a gente entender isso, prover disso, participar disso, nós temos primeiramente que ir até Ele. Jesus chega aqui e fala para a multidão aqui: vocês não estão seguindo eu por causa dos milagres, dos sinais, vocês estão seguindo eu simplesmente para saciar o momento de vocês. Jesus começa a explicar um dos grandes problemas, vamos dizer, dificuldades que Jesus tinha, que essa multidão era falar coisas espirituais. Eles não entendiam. Uma porque a obra não estava feita ainda. Mas Jesus ensinava várias vezes, e uma das coisas que Jesus chega aqui e fala assim: eu sou o pão da vida, ou seja, através dele viria a salvação. E fala assim: aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que vai até Jesus nunca mais terá fome espiritual. Olha só, nunca mais. Uma coisa interessante, essa fome que está dizendo aqui não é a fome da sua barriga vazia, do seu estômago, que fica nas costelas, às vezes quando você fica muitas horas sem comer o macarrão, o frango assado, a lasanha e tudo mais. Não é esse tipo de fome. A fome aqui é uma fome espiritual, é uma fome de conhecer mais Deus, é uma fome de ter mais intimidade com Deus, é uma fome de mudança interior. É essa fome que está dizendo aqui. Ele fala que só pode haver isso se você for até Ele. Aonde você tem ido buscar? O que você tem feito? A sua vida cotidiana. Ele fala assim: vende até a mim que você nunca mais vai ter fome. Aí tem 2 pontinhos, aí na sua Bíblia também tem 2 pontinhos. E continua: e quem crer em mim jamais terá sede. Ele fala de fome e de sede. Ter fome é uma coisa, ter sede é outra. Ter fome, o seu físico. Quem já sentiu bastante fome assim? Quem já saiu numa viagem ou estava num lugar muito longe e de repente, muitas horas sem comer? A fome traz o quê? Para que alguns, dá dor de cabeça, né? Você fica meio aéreo, você começa a doer as costas e pode dar várias reações, porque é uma maneira do seu físico começar a falar: eu quero alimento, eu quero alimento, eu quero alimento, eu quero alimento. É um meio dele falar isso. Eu quero alimento. Então, ele começa a falar desse momento. Ter fome é uma coisa. A fome aqui está querendo dizer o quê? A fome de transformação. Mas quando fala assim, quem crer, aqui já é uma questão de você crer. Aqui é uma questão de você não precisa ver, você precisa crer. É um sentimento que tem que começar a brotar dentro de você em questão de relacionamento com Deus. Porque você se relacionar com Deus não é baseado no que você sente. O seu relacionamento com Deus não é baseado no que você precisa ver as coisas. O seu relacionamento com Deus é baseado naquilo que você crê. Jesus fala assim: quem crer em mim jamais terá sede. Quem já sentiu sede aqui? É ruim, né? É igual eu aqui, ó. Estou falando, você começa a falar, daqui a pouco dá o quê? Sede.
abrir um parênteses. 30 segundos para ensinamento. Olhe para mim, você que não gosta de beber água. Se você for beber água só quando você tem sede, você já está erradíssimo. Sabia disso? Quando você vai beber água só quando está com sede, sabe como o seu corpo está? Igual o radiador de carro fervendo. Você sabia disso? Você não pode beber água só quando você está com sede. Você tem que beber água constantemente. Quando você chega a ter sede, é que o seu corpo já está crítico. É aí onde futuramente pode começar a acontecer complicações. Fecha aspas. Aprenderam? Amém. Jesus chega aqui e fala assim: não é só fome, mas se você crer em mim, você nunca mais vai sentir sede. Sede traz desconforto. Sede, o corpo fica lento. Mas fala que aquele que se aproxima, além dele alimentar, ele vai saciar a sede também. Ele vai começar a mostrar para você, porque a sua sede, olha só. Quando fala fome, é de transformação, é mudança dentro de você. Mas quando fala sede, já é coisa em área espiritual, já é área ministerial, já é coisas que você não consegue suprir com o seu entendimento, que não consegue entender com a sua razão, que você não consegue crescer espiritualmente, muitas outras áreas. Mas eu quero falar para você, que aquele que vem de mim nunca mais terá sede. Ele está querendo dizer o quê? Que dentro de você existe algo que se chama Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, a função dele é fazer você a cada dia ser incendiado. A função dele é fazer você a cada dia suprir outras pessoas também com a sua vida espiritual. É você a cada dia estar no momento de crescimento, ou seja, na sua área ministerial. Você vai começar a ter revelação, você vai começar a ter visão, você vai começar a ter entendimento, você vai começar a ter conhecimento, ou seja, você vai crescer espiritualmente, porque Jesus chegou e falou: ó, todo aquele que vem a mim, Jesus sacia, mas Jesus pega e fala assim: ó, sabe o que vai acontecer com você? Rios de água viva vai começar a fluir dentro de você. Ele começa que rios vão começar a fluir de dentro de você para fora. E quando rios, você já viu? A hora não está colaborando comigo não, é aquilo mesmo, Jesus amado. Dá uma pausa de um segundo. Deixa eu confirmar aqui, é isso mesmo. Volta. Um rio é algo que traz vida. Quem já desceu, todo mundo, né? A descida do Sesc. Mas eu quero que você observe, desça na descida do Sesc, na estação de outono, onde não existe folha em árvore, onde muitas árvores ficam secas. Você vai ver muitas e muitas árvores sem folhas. Observe as árvores do lado de Tietê. Todas estão com folhas. Porque a água não deixa as folhas secarem e caírem. Está querendo dizer o quê? Quando você vai até Jesus, tem provisão infinita para a sua vida interior transformada e a sua vida ministerial com Deus. Ele fala que rios fluirão dentro de você, e por onde esses rios que fluírem dentro de você para fora tocarem pessoas, as pessoas vão ser mudadas, transformadas também. Ah, pastor José, é porque você não conhece o meu interior. Você não sabe coisas que precisam ser mudadas. Você não sabe como que o vaso
Às vezes está rachado aqui. Eu quero falar algo para você, para me encerrar essa mensagem. Certa vez, tinha um camponês que iria buscar água num riacho, todos os dias, Reinaldo, com 2 potes. Os camponeses, em alguns lugares, quando eles vão buscar água, eles vêm com um varal, uma vara assim, né? Tem um pote lá de lá, tem um pote lá de cá. Só que um dos potes, Paula, estava um pouquinho rachado. Então ele enchia e levava para casa do seu senhor. Só que quando ele chegava lá, o pote inteiro tinha toda a água, mas o rachado só tinha metade. Ia nisso todos os dias. E a história diz que o pote rachado começou a ficar triste. Ele não se conformava. No final da missão dele só tinha metade de água. Ele ficou triste. Aí certo dia ele criou coragem, Raul, e foi conversar com o senhor dele. Ele chegou para o senhor dele e falou assim: estou triste. Aí o senhor dele olhou para ele: pote, por que você está triste? Porque eu não aguento mais, eu não estou cumprindo a minha missão. Todos os dias quando você pega água aqui, quando eu chego no final, o outro pote tem toda a água, mas o meu pote só tem metade da água. E o seu senhor ficou muito triste com a situação dele. Aí ele pegou e falou assim: eu quero que você observe algo. Pegue água. Quando nós voltarmos, dá uma olhada no meio do caminho, para o seu lado. Olhe como é que tem um monte de planta, de flores. Quando chegou no final, só estava com um pouquinho de água. E o outro estava cheio, a tristeza voltou de ele. Ele se alegrou quando viu, mas a tristeza voltou de novo. Aí o rapaz que carregava a água pegou e falou assim: deixa eu falar algo para você. Diante da sua limitação, diante do seu problema que você falou, sabe o que eu fiz? Comecei a plantar sementes no meio do caminho, do lado onde vazava a água. Aproveitei essa deficiência sua e fiz brotar várias flores bonitas. Eu quero falar para você que Deus olha para você e vê você uma pessoa joia, vê você uma pessoa perfeita aos olhos dele. Você é capaz para cumprir a sua missão, diante das suas limitações, diante dos seus defeitos. Deus usa isso aí para transformar em coisas boas. A palavra de Deus diz que o Senhor chega e fala assim: eu transformei o seu mal em coisas boas. Eu quero falar para você que você não pertence mais ao mundo. Eu quero falar para você que você pode se sentir defeituoso, mas você está num processo de transformação. Quem está dentro desse pote aí se chama Espírito Santo de Deus. Ele está caminhando, transformando, mudando a sua vida. E diante das suas limitações, Ele vai trabalhar da sua maneira. Você vai ser usado para florescer vidas. Mas você precisa entender, queridos, que o ponto inicial de tudo é você ir até Jesus, olhar para Jesus. Em Jesus você vai ter alimento, em Jesus você vai ter água, em Jesus Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não estou querendo dizer que você não tem que se relacionar com mais ninguém, ou com pastores, não é isso. Eu estou querendo dizer que a sua expectativa, a sua vida, o seu olhar tem que ser em Jesus. Tem que ser em Jesus. Porque vai chegar um momento que você vai cair, eu vou cair, a gente vai desagradar, mas Deus nunca vai nos frustrar. E quando nós passarmos por momentos difíceis, você vai ter suprimento para ajudar aquele que está caído.
Você vai chegar e falar: dá a mão aqui, vamos levantar, vamos caminhar, porque não terminou ainda, meu amado. Você faz parte de uma obra, você faz parte de uma transformação. Olhe para Jesus, vá até Ele. Encerrando aqui, Ele simplesmente diz isso, ó: eu sou o pão da vida. Ele olhando lá para a tradição da época, que era mais essencial, era o pão. Ele olha para você hoje e fala assim: eu sou o alimento para você. Vem até a mim, eu vou saciar a sua fome. Vem até, você está com fome, eu tenho comida. Está sedento, eu vou saciar a sua. Você nunca mais. Você crê em mim, não crê? Você aceitou porque você crê. Então venha, você não vai sentir mais sede. Que você guarde essa palavra no seu coração essa noite. Porque a provisão que Deus tem para nós, ela é infinita. Abraça seu irmão aí, chacoalha ele, fala assim: a provisão que o Senhor tem para você é infinita. Infinita. Olhe para o irmão atrás e fala assim: é infinita, meu irmão. É infinita. Sabe por que eu falo isso também com certeza? Porque eu vejo homens e mulheres aqui que não seguem Jesus pelos sinais, segue porque Ele é. E quem Ele é? Pai. Aleluia. Quem que Ele é? Ele é o nosso Pai, queridos. Ele é o nosso Deus. Por que eu sigo Ele? Eu não preciso crer, eu não preciso olhar, eu não preciso ver, eu só creio que Ele pode fazer para mim tudo. Então eu estou querendo dizer que você está no caminho certo. Então acredite que Ele vai suprir toda a sua necessidade, tudo. Vai suprir a necessidade para a sua família, vai suprir a necessidade para onde você trabalha, vai suprir a necessidade para a igreja, para o ministério, para a célula. Todo tem suprimento para tudo. Na sua célula vai ter suprimento, na igreja vai ter suprimento, no seu lar, no seu casamento vai ter suprimento. Sabe por quê? Porque esse Deus é o nosso Pai. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Quero convidar o pastor Dé, a pastora Rosana, para estar distribuindo a ceia. Aleluia. Glória a Deus. Pode entender ali cantando baixinho. Aleluias.